Olá, queridos! Olá, queridas! Hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre um assunto que eu já falei uma outra vez, mas eu acho que é sempre necessário falar porque é algo muito latente na nossa vida, no nosso dia a dia, o tempo. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela falava que ela tinha pouco tempo para realizar todas as coisas que ela queria realizar e que são importantes na vida dessa pessoa, óbvio. Aliás, é importante na vida de todos nós. E eu fiz o seguinte comentário: nós é que fazemos o tempo e não o tempo que nos faz. Depois eu fiquei refletindo, eu falei e fiquei refletindo, que é sempre bom, né? Às vezes a gente fala as coisas, mas fala assim de pronto e não reflete sobre o que nós falamos, né? E aí eu fiquei pensando, eu fiquei ali raciocinando. Aliás, é uma coisa que eu tenho feito muito por conta da cirurgia que eu fiz no olho. Eu tenho lá as minhas limitações, não posso ver televisão, não posso pegar claridade, tenho que evitar o máximo de ir à rua, enfim, não posso fazer esforço, não posso baixar a cabeça. São tantas limitações que a gente fica meio vivendo um mundo muito pequenininho, né? Isso, eu confesso que isso me incomoda profundamente, que eu sou uma pessoa muito muito ativa, né? Mas eu tenho que aprender a ter essa convivência e a viver essa nova realidade. Já vai passar. Graças a Deus a minha recuperação está sendo excelente, eu também estou colaborando, óbvio, e Papai do Céu está me ajudando. Mas vamos lá. Eu tenho 3 netos, não sei se eu já falei para vocês. Eu tenho o Cauã, que é pré-adolescente, esse ano ele já faz 13 anos, e tem os outros 2 que são pequenininhos, né? Eles são de colo ainda. E se você perguntar para o Lorenzo e para o Lucas, que são pequenos, se eles pudessem verbalizar o que eles acham do tempo, certamente eles diriam: poxa vida, o tempo está andando devagar demais. Eu adoraria que o tempo andasse mais rápido para que eu já crescesse, fôssemos homens adultos e pudéssemos ser donos do nosso nariz, sair das barras do papai e mamãe e poder viver a nossa vida. E se você perguntar para mim, que esse ano faço 63 anos, eu acho que o tempo está rápido demais. Eu gostaria que o tempo desse um freio, andasse mais devagar. E veja bem, tem uma coisa muito interessante. Um dia, para o Lorenzo e para o Lucas, tem as mesmas 24 horas que tem para Betuel ou para qualquer outra pessoa. E por que é que eles, na perspectiva deles, achariam que o tempo está andando devagar demais? E por que é que eu, na minha perspectiva, enxergo que o tempo está rápido demais? É porque eles estão iniciando a jornada deles. Então eles têm muito tempo ainda, mas muito tempo. Então eles têm tempo para gastar. E eles gostariam de acelerar esse tempo para fazer com que eles pudessem já serem adultos e assim poderem ser donos do próprio nariz. E eu, que já vivi um bocado, e ainda pretendo viver mais um bom bocado, eu gosto da vida, amo a vida, mas eu sei que a minha jornada já está mais para o final do que para o início. Então, tudo aquilo que eu deixei de fazer lá atrás, eu gostaria de fazer agora, mas o tempo é exíguo, o meu tempo já está diminuindo. É como uma ampulheta que a areia vai escorrendo e cada vez tem menos areia em cima do que embaixo. Então, o tempo, como eu falei lá no início, nós é que fazemos o nosso tempo. Nós temos que fazer as nossas escolhas. Se nós quisermos fazer tudo ao mesmo tempo, nós vamos terminar gastando o nosso tempo e não fazendo absolutamente nada. Mas se nós criarmos prioridades, criarmos aquelas coisas que verdadeiramente têm importância na nossa vida, nós vamos otimizar o nosso tempo. Nós vamos fazer com que o nosso tempo seja gasto de maneira correta. O grande problema da nossa vida é saber vivenciar essa equação, saber utilizar o tempo de forma proveitosa para mim e para as outras pessoas. Saber utilizar o tempo de maneira correta.
Porque às vezes, na ânsia de querermos fazer tudo, terminamos não fazendo nada. E por quê? Porque quando nós abarcamos para nós muitas responsabilidades, certamente nós vamos achar que um dia deveria ter 48 horas. Mas veja só, o dia só tem 24 horas. E aí nós vamos estar tomando para nós responsabilidades maiores do que aquelas que as horas do dia podem nos proporcionar. Então nós temos que criar prioridades. Temos que saber o que verdadeiramente é importante na nossa vida e o que verdadeiramente vale o nosso tempo. Porque se nós não soubermos o que vale o nosso tempo na nossa existência, nós vamos estar sempre fazendo escolhas erradas, sempre fazendo com que o nosso tempo jamais flua, jamais seja importante para nós, e nós vamos ficar sempre frustrados, e ao final do dia nós vamos falar, poxa vida, eu fiz coisas, fiz, e nada disso me complementou, nada disso foi importante para mim. Por quê? Porque eu fiz as escolhas erradas. Às vezes nós temos que perder para poder ganhar. Às vezes nós temos que abrir mão de algumas coisas no nosso dia para que aquelas coisas que nós formos fazer, nós fazemos mais e melhor. Porque se assim nós não fizermos, nós vamos estar sempre correndo contra o tempo. Nós vamos estar sempre achando que 24 horas não é o suficiente. Mas essas 24 horas são para todas as pessoas. Todo mundo que vive nesse planeta tem as mesmas 24 horas durante um dia. E quando começar um novo ciclo, tem outras 24 horas. Então nós temos que saber, o que eu posso fazer hoje, eu faço. Aquilo que talvez eu consiga, eu posso tentar. Mas existem coisas que não são possíveis. Então eu posso deixar para amanhã, desde que isso não me cause prejuízo ou cause prejuízo às outras pessoas. Mas nós temos que ter prioridades. É como aquela listinha de compra, quando nós vamos no mercado. Se nós formos lá aleatoriamente, nós vamos comprar coisas desnecessárias. Mas se eu anoto num pedacinho de papel tudo aquilo que eu necessito comprar, eu vou seguir aquela lista, eu vou comprar aquilo que eu tenho necessidade. Talvez eu compre uma coisa ou outra além da lista, mas a lista vai me balizar, vai me dar um parâmetro daquilo que eu posso comprar e aquilo que o meu dinheiro pode pagar. Assim é o nosso dia. Se eu quiser fazer tudo ao mesmo tempo, eu vou terminar não fazendo nada. Mas se eu elencar as coisas positivas, aquelas coisas que são verdadeiramente importantes no meu dia, aquilo que verdadeiramente vai ser importante para mim e vai ser importante para as outras pessoas, aí sim, aí eu vou saber otimizar o meu tempo. Eu não vou ficar eternamente frustrado achando que eu não consigo fazer as coisas. Não é que eu não consiga fazer as coisas, é que eu estou fazendo as escolhas erradas. Então, queridos e queridas, assim como eu falei lá dos meus netos, né? O tempo é uma questão de perspectiva. Eles estão no início da carreira. Eu já estou mais para o final da carreira. Obviamente que eu não vou embora agora, muito pelo contrário. Como eu falei, eu tenho muito amor à vida. Mas certamente eles vão viver infinitamente mais do que eu ainda, porque eles estão iniciando a vida deles. E certamente, na perspectiva deles, eles acham que o tempo está devagar demais. E eu acho que o tempo está rápido demais. Mas olha só, um dia para eles e para mim tem as mesmas 24 horas. Que hoje sempre tenhamos um dia de paz.